Está começando mais um Rosas Podcast com Álvaro Separovic e Maciel Félix. E eu já vou te pedindo desculpa, porque eu gravei o podcast com o microfone muito perto da minha boca e o áudio ficou estourado durante toda 1 hora e pouco de podcast. Mas como vocês são pacientes e compassivos como o nosso bom Deus Jeová, eu sei que vocês já me perdoaram. Então vamos agora para a segunda parte do segundo mandamento, baseado nas institutas do John Rosas Rushdoony. Fiquem então com o podcast. Estamos começando mais um Rosas Podcast e eu gostaria de dar novamente aí as boas-vindas ao Maciel, nosso ilustríssimo participante aqui do nosso podcast. Boas-vindas, varões e varoas. Boa-vinda, Álvaro. Varão de guerra, caminhão carregado de glória. Kombi carregado de aleluia. Então, no nosso último episódio, a gente estava abordando sobre o segundo mandamento, mas a gente não finalizou todos os assuntos que a gente precisava finalizar. Então a gente vai fazer isso agora. Nesse episódio aqui nós vamos estar abordando como o Antigo Testamento e como o segundo mandamento fala sobre lei e santidade, santidade e separação, a lei como uma instituição de guerra e a lei e a igualdade. Esses vão ser os tópicos que a gente vai estar abordando aqui nesse episódio e espero que todos vocês se acomodem. Se preciso, deixem a Bíblia aí pronta para checar as passagens e aproveitem o podcast. Antes, só da gente iniciar nosso podcast, quero avisar também novamente que nós estamos jogando nosso podcast no Spotify, no YouTube. Vocês podem fazer perguntas pra gente no Instagram. Nós temos lá o nosso Instagram do podcast, Rosas Podcast no Instagram. Você pode encontrar a gente por lá. E também acessar o Irmão Nergismo, que é o meu canal no YouTube e Instagram também. Como também acessar o material do Maciel, que é o Instituto Calvinista de Filosofia, tanto no YouTube como no Instagram. Quer dar algum aviso aí inicial, Maciel? Não, só ressaltando aí, Álvaro, em relação ao Instituto, né? A gente inclusive, tá para sair umas coisas novas aí do Instituto, né? A gente tá pretendendo em breve lançar e-books, né? Edu já traduziu 2 capítulos da Teologia Sistemática do Gordon Clark, a gente já fez a capa, tá só na revisão, né? Então, em breve, além de traduções de vídeo, o Instituto também começará a lançar traduções de e-book de livros de filosofia cristã, né? Então, fiquem aí no aguardo. Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso podcast de hoje. O nosso primeiro tópico é sobre lei e santidade. Eu, pessoalmente, quando eu comecei a ler e ver esse assunto, principalmente o Rushdoony abordando ele, eu achei um assunto muito interessante, porque é muito claro na Escritura que o assunto de santidade sempre é abordado como separação, só que normalmente a gente não trata a santidade como tal. Quando no Antigo Testamento Deus fala que alguma coisa é santa, ele fala que isso é separado. Quando ele santifica o povo, ele separa o povo dos outros povos. Quando ele vai santificar Abraão, ele tira Abraão do meio dos outros parentes, da onde ele vinha, e levava para um lugar separado. Toda vez que santidade é descrita na Escritura, principalmente quando Deus ele santifica alguma coisa, ele está fazendo uma separação, está definindo que alguma coisa é santa, alguma coisa é separada, alguma coisa é limpa, e outras coisas elas são sujas, elas não são separadas e elas são comuns e rotineiras, né? Essa é a semântica de santidade na Bíblia. Sempre santidade está internamente correlacionada com separação. E, dado isso também, uma definição clara, né, de o que é que vai estar... quais são os parâmetros dessa separação. Quando existe uma lei ali que ela vai determinar a santidade, ela tem que determinar exatamente, olha, se esse povo aqui é santo, em qual aspecto esse povo está sendo santo? Esse povo ele não se contamina com o pecado dos outros povos. Então a lei vai definir exatamente quais são os pecados, o que esse povo não pode estar fazendo, e naqueles termos ali é que o povo vai estar sendo santificado. Ele é santificado porque ele é separado de acordo com os termos da lei, né?
uma coisa que eu achei interessante, né, foi sobre esse contraste que o Stone faz entre santidade nacional e santidade individual, né? Porque, no geral, na igreja evangélica, só é se preocupar na santidade individual, né? Muito pouco se trata da santidade nacional, né? E ele cita, inclusive, Deuteronômio, ele cita Êxodo 19, verso 6, quando fala que o povo de Deus é nação santa. Então, tem gente que fala, não existe nação cristã, existe indivíduos cristãos, mas a Escritura trata como sendo santo o povo de Deus, né? Uma nação que tem, meu Senhor, uma nação que tem por base a lei de Deus, ela é considerada uma nação santa. Uma coisa também que eu estava achando interessante, baseado numa coisa que eu estou lendo agora, né? Eu estou lendo o livro Libido Dominante, né? Do autor Michael Jones. Uma coisa que aparece no livro, na parte que eu estou narrando a questão da Revolução Francesa, né? E ele mostra como a Revolução Francesa foi fruto da imoralidade sexual e da moralidade de forma geral, né? E ele faz um contraste entre a liberdade em Santo Agostinho e a liberdade em Marquês de Sade, né? Porque qual era a ideia de liberdade em Marquês de Sade? Inclusive, o Stone também trabalha esse mesmo conceito lá no Política da Pornografia, né? Por isso que eu estou linkando as coisas, né? A liberdade em Marquês de Sade é o quê? É a liberdade para você seguir os seus vícios, você seguir suas paixões. Então, segundo Marquês de Sade, você controlar as paixões, você controlar os seus vícios, isso que é o imoral. O moral, de verdade, é você seguir sua natureza. E a natureza do ser humano é fazer besteira, é as paixões. E não somente isso, ele dizia que a fonte da revolução, pensando aqui na revolução política, é justamente dar vazão às paixões. Ele dizia, a pessoa que ela é boa moralmente, ela tende a ficar contente e calma. Enquanto a pessoa que é mal, ela sempre está na inquietude. E essa inquietude que a gente precisa para fazer a revolução, né? Então, trocando em miúdos, né? A ideia do Marquês de Sade de liberdade é algo que está em conflito direto com a lei de Deus. E é justamente um estado constante de inquietação, de conflito, que contrasta justamente com a visão bíblica e agostiniana de liberdade, né? Agostinho dizia que o homem tem tantos senhores quanto são os seus vícios. Então, quem vive viciado na imoralidade sexual, na bebida, nas drogas, essa pessoa não é livre, de fato. Ela é uma escrava dos vícios. E o que é prevendido para nós hoje? Que uma pessoa, para ser livre, de fato, ela tem que ser imoral, ela tem que ser viciada em droga, ela tem que ser louca. Só que isso não é liberdade, é o contrário, isso é prisão, isso é escravidão. A verdadeira liberdade, ela pressupõe a santidade, uma vida ordenada, uma vida correta. Então, como bem colocou Agostinho, uma pessoa que é santa e que guarda a lei de Deus, ela é livre e ela tem liberdade mesmo que ela seja escrava. Por quê? Porque ela não está se deixando se guiar pelas suas paixões, não está se deixando guiar pelas suas tendências pecaminosas. Então, colocando em resumos aqui, né, a noção de liberdade de Agostinho e a noção bíblica de liberdade é o quê? Você é livre quando você guarda a lei de Deus. A santidade é que garante a liberdade. Agora, quando você rejeita a lei de Deus e segue os seus vícios, você cai no erro que o Marquês de Sade caiu. É o quê? Você vai se tornar escravo. Escravo da droga, escravo da bebida, escravo da imoralidade sexual. Então você vai ser escravo de algum vício. Então você só é livre de fato na medida que você é santo. Você não busca a santidade de Deus, você não vai ter liberdade. Isso vale tanto para a liberdade individual como para a liberdade política. Uma nação que ela está contaminada pela imoralidade sexual, ela não vai ser livre. Pelo contrário, ela vai tender à destruição, à degeneração, como aconteceu na Revolução Francesa, onde o contexto moral está totalmente deturpado, né? Tanto na esfera sexual, tange roubo, crimes e etc. Né? E intelectual também. Então, é necessário uma completa deterioração moral para que o caos se instale. Né? Então, resumindo, a liberdade é tanto importante como é consequência da santidade. Isso tanto vale para a esfera individual como para a nação. Né? Você só vai ter uma nação livre se você tem indivíduos que são santos. Porque a santidade individual, uma grande população de pessoas, vai refletir necessariamente no contexto da nação. Né? Exato, se eu posso até fazer um adendo nisso que você falou, a gente não consegue desassociar a liberdade da obediência a Deus, né? Sempre que a gente fizer algum tipo de conexão dessa, ter algum conceito de liberdade de Deus, é um contrassenso, porque Deus é o padrão de vida, de belo, de tudo aquilo que é bom, e o seu contrário é exatamente a destruição. Quando a gente fala que a gente está sendo liberto de Deus, necessariamente dentro de um conceito bíblico e cristão, onde Deus determina tudo aquilo que é bom, se a gente está livre de Deus, a gente está livre de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é próspero e traz vida, né? Logicamente, nós estamos rumo à morte. A lei de Deus do Antigo Testamento, ela sim faz definições muito claras sobre coisas bobas da vida, como por exemplo, alimentação, vestimenta, coisas normais, né, que a gente tem. E aí, normalmente, a gente ouve no meio reformado de que essas leis acerca de alimentação, de vestimenta, de corte de cabelo, de esse tipo de leis, elas foram abolidas em Cristo porque elas eram a argumentação é que elas eram leis cerimoniais, né? Quando Deus ele vai falar que o povo é santo, e inclusive um dos aspectos da santidade no povo de Israel que Deus vai fazer, separando ele dos outros povos, vai ser a alimentação, a vestimenta, a questão, logicamente, do pecado, né?
Por qual parâmetro Deus determina que um alimento é limpo e o outro é sujo? Que uma fruta é limpa e a outra é suja para se alimentar dela? A gente, mesmo que, isso aqui é importante, mesmo que a gente considere que essas leis de alimentação e vestimenta e tantas outras, elas foram cumpridas em Cristo, isso não tira o fato de que Deus dando essa lei para o povo de Israel mostrava que aquele padrão alimentar que Deus estava dando era um padrão para que eles tivessem uma boa saúde. Quando Deus transmitia essas leis para eles, Deus estava com um dos propósitos dessa transmissão desse tipo de lei era para que o povo tivesse saúde, eles fossem um povo saudável. E isso iria mostrar, de alguma forma ali, a separação entre um povo que não era saudável e o povo de Israel que era saudável. Dado que era isso que Deus estava fazendo com a alimentação do povo, a gente não pode... É um contrassenso a gente entender que Deus, no Novo Testamento, desconsidera aqueles padrões alimentares. Porque se a gente faz isso, significa que Deus mudou a natureza daqueles alimentos. Agora, se no Antigo Testamento morcego, porcos e baratas faziam mal para a saúde do ser humano, então, né, na cabeça dessa pessoa que faz essa divisão onde as leis do Antigo Testamento não poderiam ser aplicadas no Novo, inclusive na parte alimentar, então aqueles alimentos que eram baratas, insetos que mexem no lixo, porcos e morcegos, eles agora não faz diferença na sua saúde. Se você comer um rato ou se você comer um carneiro, não vai fazer diferença na saúde. Quando Deus determina o que é alimento e o que não é alimento, ele não está, naquele momento ali, fazendo apenas uma questão religiosa, instituindo apenas uma questão religiosa. Ele também está mostrando, através da instituição dessas leis, quais são os alimentos que de fato eles são mais limpos e aqueles que são mais sujos, ou aquelas coisas que se a gente comer a gente vai estar se contaminando, né? A gente não consegue desatrelar essa semântica, mesmo que a gente entenda que no Novo Testamento nos é permitido alimentar a gente se alimentar de alguns animais impuros, como porco, como morcego, como baratas e ratos, né? Na China isso é até mais comum, mas a gente, de qualquer forma, não consegue desassociar. Alguns animais eles são mais limpos, eles são mais asseados, né? E eles são mais saudáveis, e outros não são tão saudáveis. A diferença é que esse padrão alimentar está descrito na Escritura. Independentemente se você vai seguir esse padrão alimentar ou não, é inegável que esse é um padrão de saúde, de alimentos que são ou não saudáveis, e nesse ponto, nesse aspecto, a gente não consegue falar que esse padrão alimentar foi abolido, né? Isso significaria a gente dizer que Deus mudou de ideia. Eu criei uns animais que antes eram impuros, e agora que Cristo morreu na cruz e as leis cerimoniais foram abolidas, agora esses animais passaram a ser saudáveis com a morte de Cristo na cruz, né? A gente não vê evidência nenhuma na Bíblia para defender esse tipo de posicionamento, né? Dessa forma, a gente precisa entender que, sim, a lei determina alimentos que são saudáveis e alimentos que não são saudáveis. Quer fazer algum comentário sobre esse assunto, Marcel? Sim, inclusive já vou emendar também no investimento, né? Mas só uma coisa, um comentário gerado, né? Que a primeira vez que eu vi falar sobre essa questão que os teonomistas controlavam a alimentação, eu achei que o John Robbins estivesse já exagerando, né? Sobre essa questão didática. Depois que eu fui ler Rushdon e entender, puxa, esse negócio de preocupar-se com os alimentos no Antigo Testamento não é coisa de adventista, não. Foi coisa que eu pensei de imediato, né? Mas quando eu vi a argumentação do Rushdon, aí que eu fui entendendo, né? Mesmo que você não considere essas questões alimentares normativas para o dia de hoje, mas no mínimo, é como bem falou o Álvaro, né? É uma orientação geral, né? Porque se Deus instruiu o povo a comer de certa maneira, a escolher certos alimentos em detrimento de outros, é porque Deus sabe o que está fazendo. Deus não mandou a predestinado. Deus sabe o que está fazendo. E você vê Deus sendo muito claro nessa instrução e falando de animais impuros e impuros. Mas já transicionando agora para outro elemento, né? Essa separação de puros e impuros também se inclui, inclusive, até de misturar certos tipos de roupa, certos tipos de lã, mas justamente para deixar claro aí, né? Para separar o povo de Israel de um povo pagão, né? De um povo que não tivesse pacto com o Senhor, né? Isso se colocava também de forma muito clara na vestimenta em relação ao homem se vestir roupa de mulher, né? Eu lembro até de um caso que uma vez aconteceu comigo. Eu e meu irmão foi uns convidados para um retiro e a gente foi falar sobre cosmovisão cristã, a combater o relativismo, etc, né? E no meio lá do retiro aconteceu que teve uma apresentação cômica, né? E adivinha só qual era a apresentação cômica?
é justamente alguns jovens lá, né, da mocidade se vestindo de garotas e dançando de forma sensual, como se fosse mulher, né? Eles se travestindo de mulher. E naquela hora eu fiquei já meio incomodado, né? Eu fiquei, rapaz, essa situação aí tá meio estranha, né? Meio estranho. E depois meditando, eu me vejo justamente esse testamento, né? Eu digo, não, mas mesmo que isso é para uma questão de brincadeira, né? Alguém fazer isso, eu acho que transgride o texto do travestismo, né? Porque você vê essa preocupação, né? Então, a escritura é muito clara, né, sobre a importância de você saber distinguir claramente o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Você tem essa preocupação da separação daquilo que é masculino e feminino. Você pode dizer, Marcel, mas o que é masculino e feminino, em alguma medida, pode variar com a cultura. Não vejo problema nessa discussão, mas o ponto é, isso tem que estar delimitado, isso tem que estar claro, né? Se calça, vestido vai ser de homem ou de mulher, isso aí não é o ponto, mas é que tem que ficar claro, naquela cultura, qual é a vestimenta do masculino e qual é a feminina. O que não pode é justamente o que está querendo acontecer. Justamente você tem a cisão, um homem que se traveste de mulher, ou como na nossa cultura, né? A tentativa de eliminar essa diferença de sexo. Quando você tem uma calça que dá para o homem ou a mulher usar, ou uma camisa que não tem o homem, a mulher pode usar, as cores, né? Você tem toda essa preocupação de nublar essa distinção, né? Eu gosto muito do rock heavy metal, acredito o Álvaro também, né? Pelo que a gente está conversando agora há pouco. E uma coisa que você percebe, por exemplo, na história do heavy metal é alguns movimentos, né? Você vê isso tanto no glam rock, lá nos anos 80, como na galera do thrash metal, justamente os caras usando aquelas calças apertadinhas, né? Que depois, quem for um pouquinho mais velho deve lembrar do movimento emo, do movimento colorido. Mas todo esse tipo de investimento tinha um objetivo claro, de nublar a diferença sexual entre homem e mulher. Né? Por isso que as calças eram tão apertadas e era como se o cara estivesse usando a calça da mãe dele, ou a calça da tia. Alguns casos era isso mesmo, né? Alguns caras, inclusive o cara do Fred uma vez disse que ele pegava as calças da mãe dele para usar, né? Então você vê isso, né? Então essa tentativa de nublar as vestimentas. Né? Então, mas a roupa não importa, o que importa é o coração. Mas a sua vestimenta, ela reflete coisas sobre você, sobre o seu coração. Essa história que a roupa é completamente diferente, não é assim. A escritura tem noções sobre pudor, sobre vestimenta. Então, a lei de Deus, ela versa sobre todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive os aspectos mais corriqueiros, não mais cotidianos, como bem falou o Álvaro, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque muitas vezes são coisas mínimas, né? Coisas aparentemente inocentes, como, não tem problema se o menino usar azul, se o menino usar rosa, né? Mas o problema não é a cor em si. O problema está por trás disso, né? A ideia de você eliminar completamente as diferenças sexuais entre homens e mulheres. Não, excelente. Inclusive, a gente aqui só abordou esse ponto, né, de mudança nas roupas e nos alimentos, mas na lei mosaica existem várias outras definições e separação, né, entre uma coisa e outra, que a gente é importante a gente ficar atento. Inclusive, é um convite ao pessoal que está ouvindo o podcast ler o Pentateuco e prestar atenção nessas definições que são feitas lá, né? E sempre lembrando, santidade, ela é um sinônimo de separação. E dado que a separação precisa existir, é uma exigência para a santidade, uma definição daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é santo, daquilo que é profano, daquilo que está de um lado e que está de outro, daquilo que está certo e daquilo que não está. Santidade necessita de uma definição. E, para que exista essa definição, para que a gente entenda ela, é preciso uma legislação, né? É preciso um código. No nosso caso, aí, a gente tem o Antigo Testamento, a gente tem o Pentateuco e, mais ainda em específico, os 10 Mandamentos, né? Que são ali o código básico de o que é certo e o que é errado. E é só a partir disso que a gente consegue fazer diferença, né? A gente consegue saber o que é certo e o que é errado. Aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Se a gente não tiver um código desse tipo, a gente não sabe necessariamente qual é a definição, o que é certo e o que é errado, e a gente passa a não ser um povo santo, ou até a gente não praticar a santidade. A gente começa a misturar aquilo que é certo e que é errado como se fosse a mesma coisa, né? E sem esse tipo de definição, santidade é impossível. Para que o povo do Novo Testamento seja santo, nós precisamos de uma lei para seguir, né? Então, excelente. Vamos então agora para o próximo ponto, da lei como guerra. Então, a gente viu aí que a lei, ela, por definição, faz uma diferença do que é certo e que é errado, né? Inclusive, a lei de Deus, ela vai sempre louvar aquilo que é correto e punir aquilo que é errado. Por isso, essa definição, ela é extremamente importante, porque se a gente não tem muito bem definido aquilo que é certo e aquilo que é errado, a gente não consegue aplicar a lei louvando aquilo que está certo e punindo aquilo que está errado. E aí aqui um ponto, a gente vai abordar alguns pontos aqui que são interessantes, né? Mas dado que a lei sempre vai fazer guerra com aquilo que está errado, a gente necessita entender de que a lei, ela precisa fazer uma autodefesa. Se a lei não se autodefender, se ela não defender a si própria, ela está teoricamente praticando suicídio. Qualquer outro tipo de ordem legal
pessoas ou ideias que a ataquem vão destruir essa ordem legal. Então, só pra gente deixar os termos um pouco mais simples, né? Digamos aqui que nós estamos defendendo a lei divina. E a lei divina louva aquilo que é bom e ataca aquilo que é errado. Isso é a definição de santidade da lei de Deus dada na Bíblia. E aí vem um outro povo, que, digamos aí, um povo da Ásia, né? E eles têm uma outra ordem legal, diferente da ordem da Bíblia. Naturalmente, a ordem legal deles, como a lei é um sinônimo de abrir guerra com aquilo que é errado, e eles têm um outro parâmetro do que é certo e que é errado, eles vão acabar atacando o nosso padrão legal, o padrão legal de Deus, e vai tentar destruir o padrão legal de Deus. Dessa forma, de acordo com o padrão legal de Deus, ele próprio, que é um padrão bom, está sendo destruído. E a lei não pode aceitar que isso aconteça, porque a lei, dado que ela é uma guerra contra aquilo que é errado, e a lei de Deus considera a si própria como correta, ela deve se autopreservar. Isso é um ponto fundamental que a gente precisa entender. Sempre a lei precisa se autopreservar e ela precisa atacar aquilo que é equivocado. Inclusive, a gente vê esse parâmetro em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, onde você vai oferecer misericórdia para as pessoas que são da sua casa, depois para as pessoas que são da igreja e depois para as pessoas que não são da igreja, aquelas que necessitam de misericórdia, né? Sempre a gente precisa ter esse parâmetro, sempre defendendo aquilo que está mais próximo e expandindo para aquilo que está um pouco mais adiante. Fazer algum comentário, Marcel? Sim, eu estava lembrando enquanto tu falava aí de uma fala de nosso amigo Paul Osh, né? Ele falando sobre essa questão dele. Se você ama bebês, você vai odiar o aborto, você vai odiar a violência contra a criança, né? Então, o amor pelo certo implica um ódio pelo errado, né? A gente vê que na nossa cultura há uma dissociação entre amor e lei, né? Eu estava até analisando isso também até em relação à própria amizade, né? Porque o conceito de amizade, no contexto clássico, eu estou estudando sobre a das virtudes, o conceito de amizade no sentido clássico não estava ligado só com os afetos, né? Hoje, quando as pessoas pensam em amizade, elas pensam, não, os afetos é aquela pessoa que eu gosto. Só que não era apenas gosta ou desgosta, é alguém que você tem um pacto. Alguém que você tem um pacto para proteger ela e ela proteger você. Então, era muito mais forte também no casamento, né? Então a gente vê que o amor pelo correto implica em quê? Você vai odiar o errado. E na escritura você vê muito forte isso, né? Que o amor pela lei de Deus implica uma guerra contra o mal. E a gente sabe aqui que não é uma guerra no sentido revolucionário, né? Amanhã não vai sair eu e Álvaro pegando armas e atirando nas pessoas na rua aí, né? Ou a gente vai ver uma espécie de black bloc, né? Black blocs gospel. Não é isso, né? Mas a ideia de quê? Que você vai fazer tudo dentro da via legal para combater o mal, né? Então você vai falar contra a clínica de aborto, por exemplo, você vai falar contra partidos que pregam ideologias de extrema esquerda, você vai estar consistentemente promovendo a lei de Deus em todas as áreas, né? E não tem como você promover a lei de Deus em todas as áreas sem você entrar em conflito com esse pessoal, né? Claro, a gente vai ter que fazer um combate, seguindo as regras bíblicas, com amor, com misericórdia, mas é inevitável. Então, se os crentes ficarem se omitindo de combater o mal, de confrontar o erro, o mal vai se proliferar cada vez mais, né? E o que é interessante é isso, né? Você observar essa estreita relação entre o amor ao bem e a guerra ao mal, né? E também até comentei lá, foi no podcast anterior, no retrasado, mas você vê consistentemente esse padrão em Deuteronômio de que Deus fala que não tenha piedade daqueles que são maus. Não tenha piedade daqueles que são maus, para que o povo tema. Então, por que essa preocupação de você não ter piedade do mal? Justamente para que o mal não tome conta de tudo e subverta a ordem legal. Então, você vê a necessidade de guerrear o mal. E tratar o mal com impiedade. É o quê? Fazer guerra. Você está em guerra, você está em pé de guerra, você está em conflito contra o mal, né? Então, percebam, nosso conflito não é apenas interior. A gente tem um conflito interior, onde a gente busca ordenar nossa alma à luz da palavra de Deus, à luz da lei de Deus. Mas o mesmo vale para a instância social. A instância social a nossa vida é um microcosmo, a instância social é um macrocosmo. Ou seja, você também tem que lutar para que a ordem social seja cada vez mais conformada pela lei de Deus. E isso implica com uma guerra contra o mal. Não tem como você fazer isso. Se você estiver esperando, né, agora eu vou aplicar a lei de Deus no casamento, você é fiel. Se você estiver esperando aplausos, as pessoas vão dar tapa nas suas costas e vão aplaudir sua ideia, você está redondamente enganado, né? Ou se você chegar na universidade, você for defender seus valores cristãos, você está esperando que as pessoas vão lhe amar e vão colocar você no ombro e dar tapa nas costas, você está completamente enganado, né? Então a Escritura fala o quê? Quem vive fielmente, piedosamente, vai acontecer com essa pessoa? Perseguição. E perseguição é o quê? É um estágio de guerra também. Então você vê, quem quer ser cristão de fato, ele vai ter que guerrear contra o mundo. A gente sabe que nossa guerra não é primariamente física, né? Nossa guerra é primeiramente espiritual. Mas a gente não pode esquecer que é uma guerra, né? A gente não vai militar com as armas do mundo. A gente vai militar com o quê? Com argumentos, com instituições, fazendo tudo que for possível para promover a glória de Deus e a exaltar o nome do Altíssimo. Exato, muito bem. Inclusive, mais um ponto aqui na lei como guerra e a preservação da ordem legal é que
esse conceito é utilizado para definir quem é um cidadão e quem não é um cidadão. Toda vez na Bíblia, um cidadão é a pessoa que ela vai trabalhar e ela se compromete a promover a ordem legal. Dessa forma, por exemplo, crianças não são cidadãos. Isso não significa que a lei não vai defender as crianças. Elas continuam sendo protegidas pela lei. Mas as crianças elas não vão ter as responsabilidades de um cidadão porque elas não conseguem arcar com essas responsabilidades. E dado que cidadãos são aqueles que promovem a ordem legal, criminosos não são cidadãos. E a lei estará sempre defendendo com mais fervor os cidadãos e estará atacando com muito mais força os criminosos, porque a lei ela é abrir guerra contra o mal. E quando as pessoas estão dentro de um contexto onde a lei de Deus é aplicada, as pessoas estão transgredindo a lei ela precisa tomar medidas contra essas pessoas, né? Isso é um parâmetro fundamental, basilar para a lei de Deus. Dessa forma a gente consegue aí ver bem claro como que as coisas são determinadas, né? Todas as pessoas elas são defendidas pela lei, tanto o cidadão como as pessoas que são da família dos cidadãos, como os estrangeiros que moram ali na terra. Qualquer pessoa que mora na cidade vai ser tratado perante a lei como é uma pessoa que precisa de defesa. Só que os cidadãos eles têm alguns privilégios, como por exemplo tomar a frente na condução do país, participar de reuniões que vão decidir a direção do país. Esses são cidadãos que tomam, né? Só podem se tornar cidadãos pessoas que conseguem arcar com essas responsabilidades. E aqueles que cometem crimes não podem ser cidadãos. Porque o cidadão só pode ser aquele que promove a ordem legal, aqueles que a transgridem são vetados desse direito e dessas responsabilidades, né? E aí é interessante, porque como as pessoas que têm mais responsabilidade no país, eles são mais puníveis por ter mais responsabilidade, eles também precisam ser tratados de uma forma diferente. Por exemplo, a gente vê isso tanto no Novo Testamento como no Antigo, onde as autoridades precisavam se fossem acusadas, elas necessariamente precisavam ser acusadas com, no mínimo, mais de uma testemunha. Precisava ser 2 ou mais testemunhas, né? Todas as pessoas, para elas serem acusadas e serem condenadas, elas precisavam de testemunhas e provas, mas no caso das autoridades que promovem a lei, né, dado que ela já tem um histórico de ser um bom cidadão e ela tem um cargo alto, você também precisa tratar ela com mais cuidado, né? Você não pode cometer um engano mais facilmente, né? Ou com uma pessoa comum nesses casos. Sim, até em cima da questão, dando continuidade que falou, em cima da questão do olho por olho, dentro por dentro, né? Porque, no geral, a lei de Italião é utilizada como um princípio de que barbárie, né? Vocês verem como é que é a barbárie naquela época, né? As pessoas dizem olho por olho, dentro por dentro. Só que você vai ver na escritura, olho por olho, dentro por dentro, não era a barbárie, não era a injustiça, pelo contrário, era o princípio da proporcionalidade, né? Ou seja, o ressarcimento que aquela pessoa tem que dar tem que ser proporcional ao dano que ela causou, né? Então, por exemplo, se Álvaro quebrou meu dente, eu só posso quebrar o dente de Álvaro, né? Porque é o que acontecia em algum lugar na antiguidade, né? Vamos supor que alguém da família de Álvaro matou um parente meu. Eu nem só lá e matava esse parente de Álvaro, eu matava toda a família de Álvaro e amaldiçoava ele pela 3ª e 4ª geração. Então você viu que é muito desproporcionalidade, né? Então a lei vem justamente trazer a proporcionalidade, trazer equilíbrio. Então o princípio da lei italiana não é o princípio da destruição, da confusão, pelo contrário. É o princípio da equidade, da justiça e da proporcionalidade. Para que ambas as partes fossem, como é que eu posso dizer, fossem colocadas de uma situação em pé de igualdade, né? Onde o seu dano fosse proporcional ao que você fosse assassino. Não é a pessoa que literalmente é a forma e passasse do ponto da justiça e da vingança. Isso lembra muito a definição clássica dentro de virtudes. Se você vai para Platão, né, lá na República, ou se me engano, foi inclusive Aristóteles também, né, na época de Cômaco, que é a ideia de justiça como sendo dar a cada um o que é devido, né? Mas como é que você vai saber o que cada uma pessoa merece, né? Então isso pressupõe o quê? Uma ordem legal, um sistema legal. E a escritura é muito clara quanto isso, né? Se o cara praticou, por exemplo, um estupro, o que é que ele merece? Pena de morte. Se o cara é um assassino, o que é que ele merece? Pena de morte. Então, quando você não faz isso com ele, o que é que você está fazendo? Você não está dando a ele o que ele é devido. Agora, se uma pessoa faz o bem, ela é um cidadão de bem, então ela merece o quê? O que é devido é a proteção do Estado. É a defesa do Estado. É ser resguardada sua honra, sua família, sua propriedade. Então, percebam, fazer justiça é dar cada um o que lhe é devido. E isso pressupõe a ordem legal. E qual é o princípio base dessa ordem legal? Olho por olho, dentro por dentro. O princípio da proporcionalidade, né? Isso, dando continuidade ao ponto que eu tinha levantado atrás, né, isso casa literalmente uma guerra contra os maus, né? Por quê? Porque uma ordem legal, ela pode ser subvertida a qualquer momento. Você vê isso, inclusive, no Antigo Testamento, né? Você vê os amonitas, você vê outros povos sempre tentando subjugar. Os próprios, inclusive lá em Juízo, né?
os próprios povos que ficam ali circunvizinhos Israel, né, ficam no entorno de Israel, eles são deixados lá com um propósito muito claro, né? Deus disse que deixaria lá aquele povo como provação para Israel, né? Por quê? Porque na medida que Israel abandonava a escritura, abandonava Deus, eles começavam a subverter a sua ordem social, né? Tudo começava a ficar caótico, né? Lembra que eu falei lá no início, né? Lá no início, quando eu estava falando de Marquês de Sade, de liberdade, etc. Né? Quando a nação ela começa a adotar uma série de comportamentos que desvirtuam da lei de Deus, isso vai ter consequências práticas na nação. Né? Não fica só, digamos assim, no campo individual. Não errei na vida de cada um aqui. Isso vai ter um efeito generalizado, né? Pega um exemplo bem concreto para vocês entenderem isso. Né? As pessoas dizem, o que você faz em 4 paredes não importa, né? O que você faz em 4 paredes não importa. Agora, se você vai observar algumas estatísticas, você vê que a maior parte das crianças que entram para o mundo da criminalidade, mas alguns dados, segundo algum site, que mais de 70% das crianças que entraram para o mundo da criminalidade são aquelas que são criadas sem pai, né? São de família monoparental, geralmente tem mãe solteira. Então, você vê que você tem uma influência muito grande, né? Se há um divórcio na família, uma cisão na família, isso vai afetar necessariamente a criança. Né? Então, se uma pessoa traz sua esposa, traz seu cônjuge, isso vai influenciar a vida de outras pessoas. Por quê? Porque pode ser que o filho dele não seja criado corretamente, ele vira um criminoso. Isso vai trazer todo um problema para a ordem social. Né? Isso você vê na própria revolução sexual, você vê esse padrão. Né? Você via lá os hippies, que eram degenerados, eles, inclusive, dando droga para seus filhos. Né? Quem quiser ver isso, eu recomendo um documentário. Né? Só botar History, movimento hippie. Então, tem uma cena lá que para mim foi muito icônica. Eles eram viciados em drogas, viviam o sexo livre, que é que eles estavam fazendo, produzindo as crianças desde cedo, esses vícios deles. Então, percebam, a subversão da ordem social termina corroendo o sistema por dentro, né? Então, por isso que é importante a gente fazer tanto a proteção da ordem legal, né, contra invasões externas, como ficar atento aos jargões populares, né, que tentam mascarar isso. Não, isso é só uma besteirinha, isso aí não tem problema, não. Então, muitas vezes os jargões aqui, o que as pessoas fazem 4 paredes, não desrespeitam ninguém, elas escondem uma verdade, no contrário, que desrespeito, isso vai influenciar a vida de todo mundo a longo prazo, né? Então, a tensão entre liberdade e a vida em comunidade é a linha mais tênue que geralmente costumam dizer, né? Isso eu acho que a visão que os conservadores têm da liberdade é muito plausível, né? No negócio não é tão simples, não é tão preto no branco, o que é que eu faço? Ou aquela ideia, né? A minha liberdade começa no término do outro. Beleza, né? Mas onde é que fica essa linha? Eu acho que essa linha tem que ser delimitada pela lei de Deus, né? Minha liberdade termina, começa a sua e a sua termina, começa a minha, beleza. Mas não pode ser mediada pelo que eu acho, pelo que eu gosto, pela lei de Deus. E fora isso, ainda poderia incluir o seguinte, né? Uma nação que ela entra no estado de pecaminosidade moral, sexual, etc., ela vai sofrer o juízo de Deus. E é outra esfera que geralmente não é levada em conta, né? Então, se a nação ela tem prática de honestidade, práticas legais, boas conforme a lei de Deus, ela vai receber o quê? A bênção de Deus. Da mesma forma, inverso. Ela se afasta da lei de Deus, tanto na esfera econômica, na esfera sexual, né? Na esfera religiosa, isso vai trazendo destruição para ela e o juízo de Deus. Então, percebam como isso é muito perigoso. Uma linha muito tênue que a gente tem que ficar alerta. Né? Não, exato. Inclusive, tem gente que acredita que, hoje em dia não existe mais essa questão de Deus punir a nação, punir os povos. Isso caiu em desuso, isso não se... Ninguém acredita mais nisso, né? Como se fosse dessa forma. Mas Deus, ele continua sendo o juiz de toda a terra, né? Ele continua julgando todas as nações. E ainda continua. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus vai abençoar essa nação. É legal a gente entender dessa forma, porque Deus, ele continua agindo dessa forma, abençoando aos bons e aqueles que obedecem a Deus, e amaldiçoando e punindo aqueles que o desobedecem, aqueles que são maus. E o conceito, esse aqui eu achei muito interessante do Rush pontuar, que o conceito de céu ou de salvação eterna é em específico a condenação completa e punição completa dos maus e a proteção completa dos bons. E os bons vão estar ali numa cidade, né? A cidade onde a lei de Deus é estabelecida. Dessa forma, a gente tentar descorrelacionar a ação divina nas nações hoje em dia não faz sentido, né? É como se a gente tivesse, com essa doutrina, falando que Deus não mais julga as nações, ou não mais dá retribuição às pessoas que são boas e pune as pessoas que são más. Agora, o mundo está à deriva, né? As pessoas estão fazendo coisas e o acaso é que traz os resultados. Né? Deus continua soberano e ele continua salvando os seus, dando bênção aos seus e punindo aqueles que são perversos. O nosso último tópico é sobre lei e igualdade. E um ponto que a gente tem que começar diferenciando é a igualdade ontológica da igualdade econômica. Né? Isso fica muito claro, principalmente se você pensa na relação entre homem e mulher. Né? As feministas costumam dizer, não, mas a Bíblia é machista, porque a Bíblia ensina que o homem é superior à mulher, só que a Bíblia não ensina que o homem é superior à mulher. Se você vê lá, você volta para Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28, você vê que o homem e a mulher são criados em mais semelhança de Deus. Só que qual a diferença entre homem e mulher? A diferença entre homem e mulher não é que tange a essência dele, então não sei no que tange a sua natureza.
a ontologia, mas sim que tange a funcionalidade. Deus designa funções diferentes para o homem e para a mulher. Deus designa o homem para ser cabeça, designa para coordenar a sociedade, para liderar, para assumir responsabilidade, e a mulher para ser sua auxiliadora. Então, perceba a diferença de funcionalidade. Tem funções diferentes sendo guiadas para o homem e para a mulher. Né? Outro aspecto também que é importante sobre a liberdade, eu me lembro muito do que Aristóteles trata na Ética Nicômaco, né? Sobre a questão da igualdade aritmética e geométrica. Né? Um estaria, segundo ele, ligado à proporção e a outra à aplicação exata. Né? Por exemplo, peguemos o exemplo do que eu dei, né, da proporcionalidade, né? De olho por olho, dente por dente. Né? Você tem que buscar a proporcionalidade. Né? Em alguns casos, a aplicação da justiça é simples. O cara fez isso, você dá em resposta aquilo, né? Seria igualdade aritmética. Agora, no caso da proporcionalidade, você tem que julgar caso a caso, né? É tanto que Aristóteles tem uma frase também que é muito famosa, que ele diz assim, você tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, né? Por exemplo, se dois jovens praticam o crime, eles devem o mesmo crime, sei lá, assassinato, os dois devem receber a mesma punição. Por exemplo, vamos supor o seguinte, uma criança colocou fogo na sua casa e um adulto colocou fogo na sua casa, eles devem receber o mesmo tratamento, pensando que é uma criança muito pequena, né? Sei lá, uns 2, 3 anos, como aconteceu com o caso de um vizinho meu aqui. Uma criança de 3 anos coloca fogo na casa e um adulto coloca fogo na sua casa, e sei lá, pegou na casa dos vizinhos. Essa criança e o adulto devem receber a mesma punição? Não, porque eles não são iguais. Então a gente entende, seja lá com a lei, né, que eu acho que não deveria nem haver lei, deveria ser algo só de puro bom senso, né, mas a gente tem lei para o quê? Para que exista um assento separado para o idoso. Por quê? Porque a gente entende que o idoso, por causa das suas condições especiais, ele merece receber um tratamento diferenciado do jovem. Da mesma forma, na fila da caixa, né? Quando a gente está lá no caixa, a gente espera que o idoso tenha direito de entrar na frente. Então a gente entende que eles devem ser tratados desigualmente. Mas por quê? Porque eles são diferentes. Eles são diferentes totalmente? Não, porque em ontologia eles são relativamente parecidos. Mas por causa da idade, a saúde do idoso já não é mais a mesma. Então a natureza dele já está um pouco deteriorada. Então ele precisa receber e merece receber um tratamento diferenciado. Então percebam como é importante. Então, às vezes a justiça é você tratar indivíduos desigualmente. Né? Outro ponto também importante no que o Álvaro estava falando é em relação à diferença entre rico e pobre. Né? Álvaro abordou muito bem a questão do esforço, né? Mas além da questão do esforço, outro aspecto também que a gente pode colocar é a questão da herança, né? O provérbio diz o quê? Que um justo ele deixa herança para os seus filhos. Então, muitas vezes a pessoa se torna rica, não é porque ela, digamos assim, é um Ronaldinho do empresariado. Às vezes não é nem isso. Às vezes ela já recebeu uma grande herança dos pais. Ela aprendeu só a administrar aquilo e, sei lá, cresceu um pouquinho, ou às vezes ela não é nem um jeito, né? Ela conseguiu só manter aquilo, mas ela consegue manter uma situação, um patamar muito bom de vida por causa da herança que ela recebeu dos pais. Então, percebam, a única forma de você cultivar a igualdade absoluta é se você mata a herança, você mata o esforço. É uma coisa que o Tocqueville fala também, eu achei muito interessante. Ele fala sobre o dilema entre liberdade e igualdade. Ele diz que se você tem liberdade, você nunca vai ter igualdade. Igualdade nesse sentido de uniformidade, né? Como, por exemplo, você viu no regime socialista, eles queriam padronizar até a roupa do povo, o gosto musical. Por quê? Porque uma pessoa vai querer trabalhar, sei lá, de domingo a domingo para ficar rico, enquanto outra não. Só vai querer trabalhar os 5 dias na semana, os outros folgar. Ou pode não querer nem trabalhar. Então, percebam, as pessoas vão agir diferente. Isso vai gerar desigualdade, né? Então, pensa aí, vamos pensar que a família de Álvaro trabalhou muito e deixou a herança para Álvaro. E a minha não trabalhou nada, não deixou nenhuma herança para mim. Então, Álvaro já vai partir de uma situação financeira muito melhor que a minha, né? Então, se Álvaro também se dedicar a ter dinheiro, os netos já vão partir de uma situação muito melhor ainda. E vamos pensar que eu também não me preocupei em deixar herança para meus filhos. Meus filhos podem ficar numa situação pior ou igual a minha, né? Enquanto o neto de Álvaro já voltou numa situação bem melhor. Já ter 2 gerações sempre melhorando sua condição. Então, percebam, quando você tem herança, você tem sempre vai ter desigualdade também. Né? Inclusive, uma das coisas que Marx se preocupava, né, sendo a nível do Manifesto Comunista, era justamente de combater a questão da herança, justamente por causa disso. Né? Porque a herança é um dos fatores que gera a desigualdade econômica. Né? Então, a desigualdade econômica, em si mesmo, não é ruim. Né? A gente tem que pensar sempre onde é que vai estar essa baliza da desigualdade. Né? Pensem comigo. É melhor todo mundo ser igual na pobreza, ou seja, passando fome, morrendo de fome, ou a gente ser desigual na riqueza. Por exemplo, sei lá, o cara mais rico desse país ganha 5 bilhões de dólares, enquanto o cara mais pobre ganha 10 mil. Então, percebam, a desigualdade é relativa a um parâmetro. Então, se há desigualdade na riqueza, não tem problema. O problema é quando há desigualdade na pobreza, onde todo mundo está se ferrando. Então, é basicamente a igualdade socialista. Né? Até hoje, a única coisa que o socialismo socializou foi a pobreza maciça. Né? Ele nunca socializou a riqueza. Enquanto no capitalismo, quando você tem um sistema capitalista funcionando bem, você tem a desigualdade na riqueza. Onde mesmo as pessoas pobres estão se beneficiando e colhendo os benefícios desse sistema econômico. Né? Então a gente tem que sempre ficar atento e nunca cair nesse canto do vigário. Toda desigualdade per si é ruim. Às vezes não, às vezes a desigualdade é boa. A gente tem que ficar atento ao que é que está querendo ser dito. Né? Então, vem aquela velha questão socrática, né? Quando alguém fala, o que é que você acha de desigualdade? Você tem que perguntar, mas que tipo de desigualdade? O que é que você quer dizer com isso? A gente não... sempre que entrar numa discussão, peçamos a definição dos termos, né? Para a gente não comprar gato pro web, como diz aqui no Nordeste. Né? Não, exato. Excelente, inclusive, os comentários, muito bons.
Aí um outro ponto que eu acho que nesse assunto aqui é super interessante. Você chegou a comentar, né, de que o marxismo ele vai procurar fazer esse tipo de, né, destruir a propriedade privada, ou pelo menos você transmitir sua propriedade para seus filhos, porque isso causa desigualdade na sociedade. O Rush vai apontar esse tipo de tratamento como um pensamento humanista sendo aplicado nas leis estatais, porque agora vão existir leis que vão promover a igualdade do povo. Isso é um conceito completamente estranho à lei de Deus, porque a lei de Deus ela não está preocupada em que as pessoas tenham a mesma quantidade de benefícios, sejam iguais em benefícios, ou mesmo sejam iguais em oportunidade de trabalho, né? Então, o Maciel pontuou, uma família ela já é rica e a criança nasce nessa família, ela tem muito mais oportunidade de trabalhar, de gerar lucro e tal, do que uma família de uma pessoa pobre. Aí, se a gente considerar que o Estado deve promover essa igualdade, o que a gente faria então? Se a gente não vai usar o conceito de igualdade de inveja, que é aquilo que os comunistas fazem, né? Simplesmente considerando os benefícios, quem tem mais benefício, então agora vai passar seus benefícios para quem tem menos. Isso é a instituição do roubo. O Estado vai passar a roubar algumas pessoas para dar para as outras. Essa é a definição do roubo, e o roubo sempre visando a inveja daquele que tem mais e para dar esses benefícios para aquele que tem menos. Assim, a gente consegue ver o comunismo, o socialismo, o marxismo, todos esses conceitos onde o Estado vai promover a igualdade social, e é um modelo de Estado guiado por inveja e por roubo. Só que aí, por exemplo, a minha irmã ela mora na Alemanha, e ela me fala lá que o Estado alemão procura promover igualdade social, onde você considera a igualdade não só de onde você tem uma igualdade de benefícios, mas também uma igualdade no sacrifício que você faz, né? No trabalho que você faz para receber esses benefícios. Aí o que o Estado alemão ele procura fazer? Ele vai adicionar impostos para que todas as pessoas pagando os impostos, o Estado consiga aumentar a condição de estudo e de trabalho das pessoas mais vulneráveis. Mas qual que é o problema aqui, né, do que a gente está fazendo? A lei de Deus nunca ela se importa em fazer esse trabalho. Olha, existe uma pessoa que ela tem menos oportunidades, então Estado, eu vou tirar de umas pessoas e dar para outras. Isso é um conceito de roubo. Não é porque o Estado faz isso que deixou de ser roubo. Quando o Estado ele visa, de forma legal, tirar recursos de uma pessoa para dar para outras pessoas, isso é roubo. Né? Toda vez quando o Estado ele institui algum tipo de imposto, esse imposto deve visar um serviço que ele está prestando. Quando o Estado ele institui um imposto que não retorna benefício algum, já é muito problemático. E quando ele faz isso visando dar para uma outra pessoa, não tem como a gente tratar isso de outra forma que não seja um roubo. Né? Assim, mesmo que o conceito de igualdade entre os cidadãos, entre a população, seja esse conceito não visando estritamente a inveja, mas você de alguma forma ali você vai dar mais oportunidade para a pessoa que tem menos oportunidade. Como você vai fazer isso? É louvável que você faça isso, que você ajude as pessoas vulneráveis. Mas você vai fazer isso tirando recursos das pessoas que têm e dá para as pessoas que não têm, né? Isso é, em definitivo, a instituição da imoralidade, de inveja e de roubo de uns em benefício de outros, né? Qual é o conceito de igualdade que a Bíblia defende? Não é de você tirar de um e dar para outro, mas é que todas as pessoas serão tratadas pela lei da mesma forma. Cidadãos serão tratados como cidadãos e pessoas comuns debaixo da lei serão tratados como pessoas comuns. Nunca você vai tratar uma pessoa de forma diferente. A questão dos cidadãos a gente vai acabar abordando daqui a alguns pontinhos mais para frente, a gente vai abordar ela, né? Mas nunca você vai tratar uma pessoa de forma diferente. Qualquer pessoa que seja assassinada, ela precisa receber uma vingança. Qualquer pessoa que tenha um bem subtraído, por exemplo, te roubaram um carro, você precisa receber do ladrão novamente o seu carro de volta, ou no mínimo o valor de volta. Nesse quesito, todas as pessoas são iguais perante a lei. Não existe diferença nenhuma, nem mesmo de cidadãos para pessoas normais que estão debaixo da lei, né?
não só ponto Álvaro, outros pontos aí que já desse uma entrada, né? Que é a questão da responsabilidade, né? Onde o cidadão ele tem mais responsabilidade, ele tem mais direitos, mas proporcionalmente ele é mais punível, né? Portanto, também faz questão de enfatizar isso, né? E também havia alguns grupos, né? Você vê, por exemplo, os egípcios, né? Se eu não me engano, os egípcios eram duas a três gerações. Você tinha os eunucos, né? Também que não eram tratados como cidadãos. Os amonitas eu não me lembro agora se era. Tu pode me corrigir depois agora. Eu não lembro agora se era 8 ou era 10 gerações, né? Eu li o texto hoje, mas não estou lembrando agora a quantidade exata. Mas era uma quantidade grande de gerações, né? Você vê que a relação dos israelitas com os amonitas era um troço bem conflituoso, né? Veja aquela história lá de Balaão e por aí vai. Então você via isso, né? E o que é interessante observar em todos esses casos, né? Que tantas mulheres como os estrangeiros, menor de idade, né? Você vê que eles recebiam a proteção da lei, né? O estrangeiro não deveria ser maltratado. Uma coisa que contrasta muito com outras culturas, né? Você vê, por exemplo, os gregos, na cultura grega era muito comum o bárbaro ser tratado como alguém que não era nem gente. Aquela brincadeira que a gente faz, fulano não é nem gente, né? Esse era o tratamento que você vê em muitas culturas, né? Na cultura grega, na romana não sei dizer ao certo, mas outras culturas também, principalmente algumas culturas da Mesopotâmia também. A pessoa que era tida como fora da nação era um bárbaro, não era um Zé Ninguém, ele não tinha nenhum direito, ele não tinha. E você vê Israel nesse contraste, né, da pessoa que era de fora, ele não tinha o mesmo direito do cidadão, mas ele deveria ser bem tratado, ele deveria ser resguardado pela lei, ele era protegido pela lei. Ele estava em alguma medida sob a proteção legal de Israel. Então você vê um contraste muito grande. Enquanto outras nações, a pessoa que estava fora era completamente escorraçada, rechaçada, você vê Israel não, uma proteção. E também é interessante a razão, né, que o Senhor dá para isso, né? E justamente aquilo, né, que da mesma forma que vocês foram estrangeiros na terra do Egito, da mesma forma, e vocês requeriam uma proteção legal, Deus também, né? Eles agora estão tendo estrangeiros na sua terra, e por isso eles devem ser também bem tratados, né? Então você vê isso como a lei do Senhor é perfeita e maravilhosa, né? Até nos mínimos detalhes, você vê a mão do Senhor agir mais claro. Então, ali em Deuteronômios 23, do verso 1 até o 8, ele vai falar sobre as pessoas que participam da congregação, que era, nos termos mosaicos ali, os cidadãos, né? O que determinava uma pessoa ser um cidadão ou não? Primeiro era a fé. A pessoa precisava confessar a mesma fé e defender os mesmos ideais que o do Estado de Israel, né? Isso o fundamento para isso é de que o cidadão, a pessoa que participa ali da congregação, ela deve ter uma convergência de interesses com os interesses da nação, do país. Só esse tipo de pessoa ela pode se tornar um cidadão. E aí vão ter algumas aplicações, né? Como a gente já abordou antes, se a pessoa ela é uma infratora, ela é uma criminosa, obviamente essa pessoa não tem os mesmos interesses que os interesses da nação, os interesses da ordem legal, né? Essa pessoa ela não pode ser um cidadão e inclusive ela será atacada pela própria lei. E aí no verso 3 até o 6 de Deuteronômio 23 também vai mostrar ali uma questão de inimigos nacionais, né? Uma nação, quando ela se considera santa, né, e que faz aquilo que é correto, ela precisa entender que existem pessoas fora da nossa nação que elas são inimigas, e elas procuram destruir a nossa nação, procuram destruir a nossa ordem legal, os nossos cidadãos, e dessa forma nós devemos abrir guerra, né? A gente precisa entender que nós estamos em guerra com essas pessoas que promovem destruição da nossa ordem legal, nacional e dos nossos cidadãos. E como o Marcel também já pontuou, a gente não pode fazer diferença entre pessoas que estão sob a lei, que estão debaixo da lei, e os cidadãos, quando a gente vai estar falando de aplicação da lei. E sim, quais são as leis que são aplicadas. Todas as leis de crimes, de direitos, sobre propriedade privada e essas coisas, elas são aplicadas para todas as pessoas. Só que algumas leis só são aplicadas para cidadãos. Quais são essas? Para que você seja um cidadão, você precisa ser maior de idade, você precisa ser um homem, você precisa estar submisso à lei. Por que disso? Porque você teria alguns papéis a mais. Você estaria participando das reuniões e assembleias nacionais, você estaria fazendo parte do exército para proteger a nação, né? Então, você aí... não só isso, né, mas ainda alguns outros pontos ali que o cidadão ele precisava cumprir
Dessa forma, essas regras se aplicavam ao cidadão. Se você é um cidadão e o país abriu guerra, você precisa defender o seu país. Essa é uma obrigação sua. Essa lei só se aplicava a cidadãos, né? As mulheres, crianças, estrangeiros, eles não deveriam, não eram obrigados a ir para a guerra, ou essas obrigações só para cidadãos. Os cidadãos têm deveres e as leis para cidadãos eram aplicadas apenas para cidadãos. Todo o resto do povo, eles eram cuidados e protegidos como pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, né? E elas vão ser tratadas de acordo com as suas obras. Mas existem leis específicas para cidadãos. É até interessante a gente abordar dessa forma, porque, como o Marcel também comentou, né, o conceito de cidadania em Roma e esses conceitos antigos, é como se um cidadão ele tivesse um valor maior perante a sociedade, né? Isso é abominável perante a lei divina. Um cidadão ele não tem um valor maior perante a sociedade, porque a lei considera todas as pessoas como iguais perante Deus. Todas elas são a semelhança à imagem divina. A única diferença é uma diferença de papéis. Dessa forma, é interessante porque se a gente entende um país nos termos bíblicos, a gente não teria necessariamente fronteiras, para receber cidadãos de outros países, né? A gente faria fronteiras muito fortes, inclusive, chegando até a punição de morte, com pessoas que entrem no nosso país, não visando o trabalho, não visando, né, ter uma vida justa e sadia, mas cometendo crimes dentro da nação, ou querendo subverter a ordem legal. Aí sim, a lei ela faria uma diferença muito estrita, né? Mas tirando esse aspecto, não existe diferença entre as pessoas que estão morando na cidade, as pessoas que estão apenas de passagem, estrangeiros, turistas. Todas as pessoas são tratadas como iguais. A única diferença entre as pessoas que estão na cidade e um cidadão é que o cidadão vai ter vários deveres que os outros não vão ter. E aí então, Marcel, você quer fazer o pedido de encerramento e o pedido de música para o encerramento do podcast? Tá aqui, tá que nem o Fantástico, depois de 3 gols, tem direito a pedido de música. Eu já vou deixar o meu pedido de música aí, né? O Holy Wars, do Megadeth. Tá certo, quer fazer a despedida então? Sim, só lembrando de outra coisa, né? Fiquem atentos aí, né? E eu e o Álvaro já estamos pretendendo fazer outras lives também, né? Acho que em breve sairá outra live no canal do Instituto, né? Vamos tentar marcar aí entre o próximo podcast e o outro, a gente fazer uma live no canal do Instituto também, dentro dessa temática que a gente está estudando, né? Mas no mais, eu quero agradecer a todos que estão participando, seja assistindo no Facebook, no YouTube, no Spotify, sei lá, em qualquer das plataformas fora. Então, mandem perguntas, entrem em contato com a gente, né? E que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Excelente, vamos ficando por aí. Até breve todos, Deus abençoe a todos.